Irmãos, nós temos falado, nesse mês de maio tem sido um mês para nós de nos debruçarmos diante do ensino da teologia do Espírito Santo. Nós muitas vezes já ouvimos falar a respeito do Espírito, nós conhecemos princípios bíblicos a respeito do Espírito, mas nesse mês de maio nós queremos que você tenha experiências com o Espírito de Deus. Nós queremos falar sobre isso nos grupos, nós estamos falando isso nos nossos grupos de crescimento, nós estamos falando isso nos nossos cultos, nós estamos falando isso durante o nosso período de jejum, porque nós cremos, irmãos, que sem o Espírito Santo não dá para a gente caminhar. Sabe, quantos aqui já compraram um carro usado? Já compraram um carro usado? Levanta a mão assim, a banda bem alta assim para mim. Quantos compraram um carro usado? Tem poucos aí que não compraram, né? Só esse aí está nadando no dinheiro, só carro novo. Mas a gente, o resto do povo normal, tudo teve um carro usado. E você já comprou um carro usado. E quem vende carro usado sabe que você chega lá para comprar um carro usado, tem um esforço maior para vender o carro usado, não é? Você vai lá e o carro está polido, está todo limpo, está bonito. Por quê? Porque o aspecto do carro por fora é o que te atrai. Tem muita gente aqui que já comprou um carro usado e só Jesus na causa, né? Você casou com um grande problema. Mas quando você olhou o carro por fora, você disse, esse carro aqui está maravilhoso. A gente se encanta pelo brilho do carro, pelo modelo do carro, por aquilo que está fora. Porque humanamente, irmãos, acontece conosco. Nós somos muito mais preocupados com o que está por fora do que o que está por dentro. Aquilo que está por fora nem sempre reflete aquilo que está dentro. Porque num carro, o que mais importa é o que está debaixo do capô. A coisa mais importante que deveria funcionar ali é aquilo que está debaixo do capô. Mas a gente é pego pelos olhos. E na nossa vida também, a gente pensa assim, não, se está tudo bem por fora, tá bom. E quantas vezes, irmãos, a gente vê gente em Deus, chega aqui na igreja, a vida está, por fora está tudo bonito, está servindo, chega de mão dada com a esposa, os filhos estão lá no kids, estão sentados, estão vivendo e tudo, está tudo por fora, está bonito. Mas tem coisas aí dentro que não estão funcionando. E o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós. E Ele conhece coisas que nós não conhecemos. Ele conserta coisas que nós não podemos consertar. Ele dá vida àquilo que já morreu. Ele muda histórias que às vezes nós já dissemos que não tem como mudar. E tem coisas, irmãos, na nossa vida que nós precisamos da ação poderosa do Espírito. E sabe, nesses dias que nós estamos mergulhando nesse assunto, nós estamos trazendo para a igreja alguns personagens bíblicos que viveram uma vida. Por que a gente está fazendo isso? Para ser inspirado. Pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo. E por serem cheias do Espírito Santo, o que elas viveram? Como que elas viveram? O que elas experimentaram? Como que foi o resultado daquilo que elas estavam envolvidas? Porque isso traz um ânimo para mim. Porque se Deus investiu na vida dessas pessoas, comuns e falhas como eu, Ele também pode investir na minha vida e Ele vai. E coisas extraordinárias vão acontecer comigo também, amém? Então, na semana passada, nós falamos sobre uma vida rendida ao Espírito Santo. E como era Dia das Mães, nós falamos a respeito de Maria. E falamos como Maria, para cumprir o chamado que ela foi chamada para cumprir, ela precisou ser cheia do Espírito Santo. Ela precisou ser repleta ao ponto do Espírito Santo gerar nela coisas que ela não tinha como gerar sozinha. E capacitá-la para ser um instrumento de Deus, para que abençoasse todos nós. Sabe, irmãos, nós precisamos viver isso. Na semana passada nós demos aqui alguns passos na vida de Maria e naquele encontro que ela teve com o anjo Gabriel e falamos da resposta que ela deu ao anjo, de mostrar que ela estava rendida para que o Espírito Santo fizesse nela o que o Espírito gostaria de fazer. Nessa semana, hoje, se você está seguindo lá o nosso calendário nos nossos devocionais dos 21 dias, o nosso devocional de hoje é a respeito de quem? Vamos ver se você leu. Peguei você no flagra. O de hoje era sobre quem? Vamos ver quem pega. Quem fez um, por favor? Leu, mas não lembra. Então eu vou te lembrar. Hoje é sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja, aquele que entregou a sua vida e morreu, porque ele era uma pessoa convicta daquilo que ele cria. E porque Estevão, tem gente, não faz o devocional agora não, tem gente pegando o celular para ver. Deixa o devocional que eu vou ajudar você agora não adianta, era para ter feito de manhã, mas amanhã você recupera, vai nessa força que o Senhor é contigo, está lá no grupo por um objetivo, irmão, não é só para enfeitar.
Então nós estamos nesse tempo buscando isso, e como foi Estevão, e eu sabia que a maioria ia ter feito isso, né? Eu sabia, tinha certeza disso, por fé eu sabia, não, brincadeira, mas eu já tinha como objetivo trazer, me alinhar àquilo que nós estamos falando, para que a gente mergulhe nisso, para que seja mais um ponto aqui para a gente estar junto dentro daquilo que nós estamos falando como igreja. E eu quero ler o texto, e dentro desse texto nós vamos ver marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. Semana passada falando sobre uma vida rendida ao Espírito Santo, mas nessa noite eu quero trazer para você uma vida cheia do Espírito Santo. Atos, no capítulo 6, nós vamos ler um texto, talvez mais do que você leu da Bíblia hoje, então não se preocupe, são alguns versículos a mais do que você está acostumado, mas nós temos como objetivo trazer alguns princípios dentro desse texto para que você fique contextualizado naquilo que estamos falando. Atos 6, do versículo 1 até o versículo 10, e depois nós vamos ler o capítulo 7, do 56 até o 60, e nós vamos trabalhar nessa dinâmica. Vamos lá, Atos 6, de 1 a 10, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Bons nomes para quem está grávido, anota aí, você pode escolher um desses. Um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Agora passa lá para o final da história, no capítulo 7, do versículo 54 em diante. E diz assim: depois ele se levantam falsas acusações contra Estevão, levam eles diante do Sinédrio, falando que ele estava falando mal do templo e da lei de Moisés. Então agora Estevão prega o maior sermão registrado na palavra, o maior sermão com conteúdo bíblico, história do Velho Testamento, 51 versículos de sermão. Estevão prega e no final diz isso: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pai de amor, nós te pedimos, por favor, ao nos debruçarmos na história, Senhor, de Estevão nessa noite, nós te pedimos, ajuda-nos a identificar marcas de uma vida cheia do Espírito. O Senhor está nos chamando para um nível mais profundo contigo. O Senhor está nos chamando, Senhor, para algo muito poderoso.
E nós não podemos ficar do jeito que estamos. Por isso, Pai, que haja um derramar do Senhor nessa noite. Que ao falarmos dessas marcas, que não seja somente conhecimento, mas seja experiência. Que o nosso coração saia pegando fogo dessa noite. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha nos batizar. Senhor, para que o mundo veja em nós as marcas de um crente cheio do Espírito do Senhor. Nós, Senhor, rejeitamos toda a acomodação espiritual. Nós rejeitamos todo espírito de religiosidade. Nós rejeitamos, meu Deus, toda a ação, Senhor, que nos leva a tomar o controle da nossa vida no lugar do Teu Espírito. E nós te dizemos, por favor, Senhor, levanta-nos nessa noite, desperta-nos nessa noite, batiza-nos com Teu fogo nessa noite. E nos faz, Senhor, homens e mulheres, que esse mundo não seja digno de ter, que exalta o Teu nome e que, Senhor, transbordam a vida de Jesus. É o que nós oramos em o poderoso nome do Senhor. Amém e amém. Irmãos, no século XIX, um pastor, um evangelista, um grande homem de Deus, que deixou um legado muito grande para a igreja como um todo, um dos grandes homens que fez parte da história de avivamento da igreja, chamado Jonathan Edwards, se levanta na sua igreja e ele faz uma pergunta à sua congregação, uma pergunta corajosa. Jonathan Edwards, que é esse homem icônico, que faz parte da história daquilo que nós cremos, ele se levanta na sua igreja e ele faz a seguinte pergunta: irmãos, se o Espírito Santo fosse embora da nossa igreja hoje, quanto tempo levaria para alguém perceber isso? Se o Espírito Santo fosse embora da nossa igreja hoje, quanto tempo demoraria para que todo mundo percebesse que ele já foi embora? Essa pergunta caiu como uma bomba naquela igreja. Porque aqui o mérito não é se vivemos sem o Espírito do Senhor, porque João 14,16 diz, o Senhor nos disse que Ele nos daria o seu Espírito e que o Espírito estaria conosco todo o tempo. O mérito aqui não é a crise da ausência do Espírito. O mérito aqui é de uma igreja que assume a posição do Espírito Santo e que não deixa o Espírito atuar naquilo que ele foi chamado para atuar na igreja. Às vezes, irmãos, se continuarmos fazendo essa pergunta, talvez nos dias atuais, nós vamos nos surpreender em descobrir que muitos de nós, e aqui eu falo igreja, não estou falando da igreja local, não estou falando da Focal Point Church, não estou falando da igreja em Orlando, estou falando da igreja com I maiúsculo, a igreja, eu, você, igreja. Muitos de nós temos atividades que parecem ser de Deus, mantemos um ritmo como se nós estivéssemos ainda carregando algo do Senhor, mas na verdade, irmãos, em nós temos assumido uma posição sobre a nossa própria vida, que é a posição que só o Espírito poderia ocupar. Existem coisas que o Senhor entregou o seu Espírito a nós como igreja, que se nós não tivermos consciência e um relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, corremos um grande risco, irmãos, de estarmos vivendo uma vida exausta, uma vida sem propósito, uma vida onde a alegria de servir ao Senhor é roubada, onde tudo se torna muito pesado e sem sentido, onde nós carregamos mais o peso das regras e da religiosidade e esquecemos que o Senhor nos deu um paracletos, um ajudador, um advogado, alguém que toma o lugar de alguém para ocupar algo, alguém que faria conosco e através de nós coisas muito grandiosas. A crise, irmãos, que muitos de nós vivemos na igreja atual é de assumir as funções que são funções do Espírito Santo. Nós tomamos o trono do Espírito Santo na nossa vida. E isso, irmãos, é muito perigoso, porque o Espírito Santo é Deus. E se tomamos o lugar do Espírito Santo na nossa vida, automaticamente tomamos o lugar de Deus na nossa vida. Agimos na força da nossa própria mão, andamos segundo o conhecimento do nosso próprio entendimento, fazemos as coisas segundo aquilo que nós alcançamos, começamos a olhar para nós e dizemos: Deus não pode porque eu não posso, Deus não vai porque eu não consigo ir,
Deus não tem, porque eu não tenho também para oferecer. E colocamos o Senhor na medida da nossa própria capacidade. Sabe, irmãos, quando Paulo chega em Éfeso, lá no capítulo 19, nós vamos chegar lá no nosso jejum, estamos lendo o livro de Atos, e você está indo junto comigo, mas no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo chega em Éfeso e encontrou 12 discípulos já batizados, comprometidos, que frequentavam a sinagoga, e perguntou para eles lá no capítulo 19, versículo 2, recebeste o Espírito Santo quando creste? Paulo olha para aqueles irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso, já tinham sido batizados, já estavam na sinagoga, estavam servindo a igreja lá, e quando Paulo chega, a primeira pergunta que ele faz é, qual é a classe que vocês fizeram? Quanto de nível de estudo vocês têm? O que vocês têm? Não. Ele chega para eles e diz, vocês já receberam o Espírito Santo no dia que vocês creram? E para surpresa de Paulo, eles respondem, nem ao menos ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo ora por eles, no capítulo 19, e naquele mesmo momento, eles são cheios do Espírito Santo. Porque a igreja de Atos era uma igreja que se movia pelo Espírito Santo. Irmãos, muitos de nós não sabemos o que é isso mais. Nós não temos mais consciência disso. Estamos acostumados nos recursos que nos foram dados, ou naquilo que nós temos consciência, naquilo que fomos adquirindo segundo aquilo que foi sendo oferecido para nós, e esquecemos desse nível de relação íntima e poderosa, de dependência total que nós temos que ter com o Espírito Santo. Naquela época já era assim, era possível ser discípulo, era possível estar na comunidade, era possível ter uma experiência religiosa e viver completamente ignorante da presença e da obra do Espírito Santo. E o que eu tenho para dizer para você hoje é que, infelizmente, isso não mudou. Infelizmente, nós vemos pessoas que ainda não têm essa consciência. Porque, pastor, quem é o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma sensação. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas não no padrão e no ranking que conhecemos, o primeiro melhor, o segundo depois e vem o terceiro, não. Ele é a terceira pelo fato da Trindade ser três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles no mesmo patamar, todos eles sendo Deus. Ele é o Deus que habita em nós. Jesus o chamou de o ajudador, o conselheiro, o tutor, aquele que tomaria o nosso lugar, porque nós não sabemos o que fazer. Aquele que vem ao lado, aquele que é o advogado, aquele que é o consolador, aquele que está conosco todos os dias nos sustentando e nos dando força. O Espírito Santo é tudo para nós. É o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que nos guia, que nos ensina, é o Espírito que distribui dons, é o Espírito que produz em nós fruto, é o Espírito que intercede, que ora por nós. Eu quero trazer para você algumas funções aqui que são do Espírito, para que você entenda que muitas vezes nós entendemos quem é o Espírito, mas esquecemos que Ele é quem tem que fazer essas coisas, não nós só temos que depender dEle. Que no nível de relacionamento que eu tenho com Ele, é o que vai determinar essas coisas. Põe a primeira imagem para mim aí, Ronaldo, olha só. Função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Primeira função é nos guiar. Mas como que nós agimos, irmãos? A gente quer controlar tudo. A gente planeja cada detalhe, a gente só age quando a gente entende tudo racionalmente. Se eu estiver aqui, se eu fizer aqui, se eu fizer daquele jeito. E a gente não deixa o Espírito Santo ser o nosso guia. Na verdade, a gente se baseia no que a gente sabe, no que o outro disse, na experiência de alguém. E a gente vai vivendo a vida assim. E vai salpicando o Espírito Santo em cima das nossas decisões. Senhor, está aqui isso aqui, Senhor, me dá aqui alguma coisa que me traz uma solução. Eu já tenho alguma coisa, só confirma o que eu estou fazendo. O Espírito Santo é quem convence a gente do pecado. Mas sabe o que a gente faz? A gente tenta mudar pessoas. Isso acontece muito, irmãos, no nosso lar, no nosso casamento, no relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Nós queremos que eles vejam o errado. Lá no relacionamento que você tem com uma pessoa, com o seu patrão, com o seu empregado. Claro, existe confronto, existe santo, debaixo de oração e de unção e de amor. Existe conversar? Existe sim. Mas quem convence é o Espírito Santo.
E aí, irmãos, a gente quer mudar as pessoas através de pressão, através de discussão, através de culpa, de manipulação emocional. A gente não entende por que as coisas não mudam. Por que eu sempre peço a mesma coisa e nada muda? Se nós dependêssemos do Espírito Santo, irmãos, quantas vezes a gente coloca uma pessoa, uma situação diante do Senhor, quando Deus não muda aquela pessoa, Deus muda a gente. É Ele que convence a gente. Não, a gente está pedindo uma coisa errada. Ou então a pessoa sai de um momento e fala assim, puxa, eu estou errado mesmo, eu preciso me acertar nisso. Olha outra coisa, o Espírito Santo transforma o caráter. E sabe o que a gente faz? A gente fica o tempo inteiro parecendo maduro externamente, mas não trata as raízes internas. A gente foca muito mais no exterior do que no interior. O Espírito Santo é quem nos fortalece. Mas como que a gente vive? A gente vive na força do café, da cafeína, da agenda, da adrenalina, da disciplina. Mas a gente ignora que é no Espírito que eu recebo renovo espiritual. É na presença de Deus que eu tomo força para continuar caminhando. Eu posso estar com o meu corpo assim cansado, mas a minha alma está curada e está forte. E é isso que me faz avançar. O Espírito Santo traz paz, mas o que a gente faz? A gente busca o controle, a gente busca o conforto, a gente busca o descanso, e a gente busca a segurança nas coisas naturais. E é por isso que a gente não consegue descansar em Deus. Porque quando a gente começa a ficar cansado, o que a gente fala? Eu preciso de férias, eu vou sair. Ah, não, eu largo tudo, eu preciso de um tempo, pastor, eu preciso me renovar, eu preciso de paz no meu entendimento. Mas é o Espírito Santo, não é você que vai fazer isso, é o Espírito que vai fazer por você. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, mas a gente confia o quê? Não, eu não tenho carisma, eu não tenho aptidão, eu não tenho talento, eu não posso fazer isso, porque está dependendo de mim, mas é o Espírito que dá poder. Abre a boca e o Espírito Santo vai usar você na hora certa. Ele usa as coisas loucas para envergonhar aquelas que são. Ele levanta com poder aqueles que se acham pequenos. É o Espírito Santo que nos dá poder. Olha outra coisa aqui, ó. Ele revela a verdade, mas a gente depende o quê? De estudos, de experiência, de lógica, mas a gente não tem sensibilidade espiritual. É o Espírito Santo que dá discernimento. Quando algo parece tão claro, tão nítido, mas é o Espírito Santo que diz não faça. Já teve essa experiência? Uma oportunidade, uma porta tão linda, todo mundo dá certo para todo mundo, e o Espírito Santo diz não faz. Obedeça, porque é Ele quem revela a verdade. Ele sabe o futuro de tudo. É Ele quem produz fruto, mas a gente tenta fabricar paciência, amor, domínio próprio, na marra. A gente tenta mudar as coisas na marra. A gente tenta produzir essas coisas na força do nosso braço, mas é só Ele que faz a gente produzir fruto. Se a gente dependesse mais dEle, tivesse conectado nele, essas coisas fluiriam de nós mais naturalmente. Ele distribui dons, mas nós comparamos com os outros, tentamos copiar unções, funções, estilo dos outros. Ele intercede por nós, mas nós achamos que a nossa oração só funciona quando a gente tem as palavras, quando a gente tem a orientação correta, quando a gente tem o jeito correto, se a gente fizer assim ou assado. Mas é o Espírito que intercede por nós. Ele abre as portas e direciona caminhos, mas o que a gente faz? A gente cria oportunidade por ansiedade, a gente busca por network, a gente anda na pressa, a gente não tem discernimento e às vezes entra nas piores situações, porque a gente não depende do Espírito Santo. O Espírito une o corpo, mas a gente tenta manter a unidade com técnica. Pastor, ninguém está querendo nada, ninguém pode nada. É o Espírito quem produz, não é técnica, não é fala, não é joguinho, não é lanche, não é trazer todo mundo junto. Se o Espírito não estiver trabalhando, nós não podemos nada. Podemos por um tempo, irmãos. Podemos, as coisas funcionam a nível superficial, mas na sua raiz continua morta. Ele lembra a gente do que Jesus disse. Mas o que a gente faz? A gente toma as decisões importantes sem oração, sem voltar para a palavra. Nós não deixamos com que o Espírito Santo traga o que Jesus disse a respeito disso. Qual que é a intenção de Jesus? Pode tirar, obrigado. Qual que é a intenção disso tudo? Sabe, irmãos, tem muitas dessas tarefas. Olha, pastor, o que sobrou para mim? Sobrou para você buscar o Espírito Santo e ter intimidade com Ele. Ah, mas é isso mesmo? É só passivo? Você está muito acostumado a agir na força do seu braço. É só isso mesmo. É só você depender do Espírito Santo. Então não tem que fazer nada não. Quando tiver que fazer, o Espírito vai mandar você fazer. Quando tiver que agir, Ele vai mandar você agir. Quando tiver que se levantar, Ele vai mandar. Quando tiver que falar, Ele vai mandar você falar. Quando tiver que calar, Ele vai mandar você calar. É Ele que conduz a nossa vida. Se nós não dependermos do Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos avançar. E é por isso que nós estamos nesse tempo falando sobre tudo isso.
E aí a gente substitui, a gente usurpa, a gente assume funções que não são nossas. E o resultado é uma vida espiritualmente exausta, porque a gente acaba carregando um peso que não é nosso. Quantos cristãos estão roubados da sua alegria, usurpados, sequestrados do seu chamado, vivendo só na misericórdia? Foi desgastado de tudo. Por quê? Porque você colocou força em uma coisa que Deus não chamou você para colocar. E nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo. E aí a consequência é nos tornarmos ministerialmente frágeis, pessoas vazias, esgotados na nossa caminhada com Deus. E aí a gente dá essa aparência de espiritualidade. Como é que tá, meu irmão? Só vitória, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, eu sou feliz com Jesus. Mas na verdade, irmão, só você sabe o que está passando aqui dentro. Parece que está tudo bem, mas às vezes, irmãos, corre um grande risco de ser autossuficiência religiosa. E é exatamente para contrastar isso que Deus nos traz Estevão aqui hoje. É por isso que nós vamos ver aqui, Estevão era o oposto disso. Cada marca da vida de Estevão é marcada, não sei se você percebeu na leitura, que todas as vezes que falam de Estevão, fala que ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não é que ele tinha o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é você não fazer mais para que você se encha do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que para ser cheio do Espírito Santo, nós falamos isso até em alguns dias aí da nossa live, a gente acha que para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. E na verdade, ser cheio significa você ter mais do Espírito. É como se você estivesse na beira de um rio, e você caminha em direção a ele. Conforme você caminha em direção ao rio, mais você tem do rio, porque ele te envolve, e mais o rio tem de você. Você está plenamente cheio do Espírito quando você está completamente submerso daquilo que o rio te oferece. Sabe, nós precisamos ser cheios do Espírito, e Estevão tem essas marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. Então vamos ver 5 marcas de alguém cheio do Espírito Santo. Primeira marca que eu consigo reconhecer de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é reconhecida pela fidelidade no invisível. A Bíblia diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Você imagina, irmãos, nós estamos falando aqui de uma crise que se instalou na igreja. A igreja de Atos é uma maravilha, porque faz a gente ainda ter esperança na igreja de hoje. A igreja de Atos era uma igreja completamente cheia de problemas. Você vai ver problemas em todo o tempo. Você vai ver, começando lá no capítulo 1, a gente fala assim, eu queria tanto voltar à igreja de Atos, mas qual parte dela que você queria voltar? Porque a igreja de Atos também estava cheia de problema. Você vê no capítulo 1, 500 pessoas veem Jesus subindo aos céus. Quando vai no capítulo 2, só tem 120 orando. Não é? Não é, pastora? Tem uma igreja enorme quando tem movimento, mas quando chama para reunião de oração, vem poucas pessoas. O nível de gente que está disposto a ver grandes movimentos não é o mesmo nível de pessoas que sustentam a igreja em oração. É uma igreja que não tem tanta gente orando assim. É uma igreja que já chega, no capítulo 3, você vai ver que eles não tinham recursos financeiros. É uma igreja que no capítulo 5, um casal, de repente, acorda em casa, mentir. Eles eram ali da igreja, mas agora eles mentem. E Pedro olha para eles e diz, vocês venderam um campo, entregaram parte dele, acordaram no valor. Por que vocês deixaram o diabo entrar no coração de vocês e mentiram ao Espírito Santo? E eles caem no momento de oferta do culto. Imagina, irmãos. Imagina que é crise numa igreja dessa. Você voltaria numa igreja dessa, irmãos? Na hora que os irmãos estão deixando a oferta, está caindo gente morta? Você fala, não volta lá nesse lugar não, está muito estranho isso. Não é? No capítulo 6, a gente vê uma crise que se instala. Porque os judeus de fala grega não se dão com os judeus agora de fala hebraica. Era uma questão de escolha, de afinidade, de grupo. Aqueles irmãos que falavam, no início falavam só o hebraico, depois, em Atos 2, quando eles falam ali e eles são alcançados, os judeus que agora vinham de outros lugares decidiram ficar ali junto com eles. E tinha muita gente que falava o grego. Então, por conta de não entender o que se falava, ou não querer entender, escolher só o seu grupo, para que a gente vai ficar lidando com gente que nem fala o que a gente fala? Se tiver que alguém pedindo pão,
né? Porque ali era crise, eles queriam alimento, e as viúvas que falavam hebraico eram mais favorecidas do que as que falavam em grego. E aí eles traziam aquilo, davam mais para o grupo de amigos que eles tinham. Tinha panelinha dentro daquela igreja de Atos. Eu só gosto desse grupo, eu atendo esse grupo melhor do que aquele grupo, que ele fala a minha língua, ele sabe muito bem. Está uma confusão, é no meio dessa confusão que Estevão é levantado. E eles trazem essa discussão para os apóstolos: olha, nós temos um grande problema, isso está acontecendo aqui, não pode acontecer isso agora. Então os apóstolos devolvem o problema para eles, dizem: escolhem entre vocês. Agora não tem mais um sacerdote que vem, vai buscar o Senhor e volta e vai falar as coisas. Todos nós aqui somos ministros do Senhor. Vamos resolver isso juntos. Busquem entre vocês aí homens que sejam honestos, cheios do Espírito Santo. Irmãos, isso é categoria para quê? Para quem vai ensinar a Bíblia? Não, era para servir a mesa das viúvas. Cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para servir. No meio daquela multidão, só encontram 7 homens, nós lemos o nome deles aqui, e o número 1 era Estevão. Homem cheio do Espírito Santo. Isso traz para nós, irmãos, algo. Estevão já estava envolvido antes de ser chamado. Quem é fiel no invisível, meu irmão, quem é fiel naquilo que o Senhor está chamando, é a marca de alguém que está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo não espera ter posição para se colocar. Quem é cheio do Espírito Santo não espera alguém estar vendo o que você está fazendo para que você se posicione. Quem é cheio do Espírito Santo já sabe viver, já sabe dar frutos, já sabe como se portar, já tem caráter, já tem reputação, quando ninguém está vendo. Porque caráter é isso. O primeiro sinal de uma vida verdadeira, cheia do Espírito do Senhor, é que o caráter precede a plataforma. E sabe, irmãos, o Espírito nos espera uma oportunidade grande para se manifestar. Ele já estava operando na vida de Estevão, nas tarefas invisíveis, nas coisas que já estavam acontecendo. Quando eles vão buscar alguém que seja de caráter, boa reputação, cheio do Espírito Santo, o primeiro nome que eles lembram é Estevão, porque Estevão já estava envolvido. A maioria de nós, irmãos, inverte a lógica. A gente espera ter um ministério para ser fiel, a gente espera plataforma para então demonstrar caráter, a gente espera que alguém esteja olhando para a gente agir como discípulo, mas o Espírito Santo trabalha de forma exatamente oposta. Ele primeiro forma o caráter nas sombras, e é depois, só depois que ele coloca a vida formada diante da luz. Tem gente querendo o contrário. Antes de produzir dons através de nós, o Espírito Santo quer produzir fruto através de nós. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto, vamos ler juntos? Mas o fruto, é tudo junto, é um só. O fruto, vamos lá? 1, 2. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma vida cheia do Espírito aparece quando ninguém está vendo, meu irmão. Aparece quando você trata a sua esposa, quando você está cansado. Uma vida no Espírito aparece quando você responde os seus filhos, quando você está debaixo de pressão. Uma vida cheia do Espírito, ela aparece em você quando você lida com dinheiro, quando ninguém vai descobrir o que você fez. Aparece quando você fala das pessoas, quando elas não estão presentes no ambiente onde tem as conversas. Aparece quando você reage, quando é contrariado, quando você é corrigido, quando você é esquecido. A marca de Estevão aqui é clara. Ele era o mesmo na tarefa visível e ele era o mesmo na pregação pública. Ele era a mesma pessoa quando ninguém conhecia Estevão, e ele passa a ser agora o diácono que vai servir, cheio do Espírito Santo, mas ele continua com a mesma essência. O Espírito Santo, irmãos, não estreia a sua vida num palco. O Espírito Santo já trabalha com a sua vida nos bastidores dela. Isso que acontece. Segunda marca de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo se torna canal do sobrenatural. Olha que coisa linda. Quando aqui no versículo 8 diz que Estevão, homem cheio de graça e do poder, realizava prodígios e sinais entre o povo. Ele não só servia as mesas, mas Estevão deixava marcas. O mesmo homem que servia, agora se torna canal do sobrenatural. Ele vai além daquilo que estava sendo pedido dele. Ele deixa marcas poderosas.
E isso nos ensina que o poder do Espírito não está limitado a só quem está aqui em cima, irmãos. O poder do Espírito não está limitado a quem está à frente de alguma coisa. O poder do Espírito, ele flui através de vidas cheias, vidas que são disponíveis e rendidas a Ele. E isso nos leva a uma pergunta muito séria: quais são os sinais que têm acompanhado a sua vida? Quando você passa em algum lugar, quando você lida com algumas pessoas, quando você está inserido em alguns ambientes, quais são as marcas da sua vida? Jesus disse em Marcos 16, no versículo 17 e 18, esses sinais, vamos ler juntos? Esses sinais acompanharão os que creem. Tudo que tem a ver com você hoje, eu vou fazer você ler junto comigo, tá bom? Vamos ler de novo. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Esses são os sinais dos que creem. Tem gente que crê aqui nessa noite? Quais são os sinais que seguem você, meu irmão? Quais são os sinais? A gente precisa perguntar, o que tem saído de nós? Quais são as marcas que nós estamos deixando nas pessoas? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito de sabedoria e que fazia prodígios e sinais. Ele não era um líder, não era porque ele era pastor, não é porque ele estava na frente. Ele era uma pessoa comum que estava sendo achada no meio da multidão. Mas sinais já o acompanhavam. Sabe, irmãos, se você deixa sinais querendo ou não, fazendo o que você acha que deve fazer certo ou não, você está deixando sinais. E existem pessoas que quando chegam no ambiente, elas trazem a paz. Tem gente que quando entra numa sala, a gente sente conforto, a vida de Deus. Mas tem outras pessoas que quando entra na sala, a vida de Deus vai embora na hora. A paz é chupada. Você está sentado do lado de uma só, olha para frente, não dá um sinal. Agora não cutuca ninguém, porque aqui não tem crente pá, aqui só tem crente inchada, não é? A gente fala isso. Crente pá, pega aí, joga para o outro. Crente inchada pega e traz para si. Aqui só tem crente inchado. Posso ouvir um amém, irmãos? Tem gente, amém, tem aí, da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Há pessoas, irmãos, que liberam fé. Tudo que ela fala, você fala, ela tem uma palavra positiva, ela se alinha ao Senhor. Mas tem outras, irmãos, que você vai falar, se você pudesse enfiar debaixo de alguma coisa, tivesse um buraco, você se enfiava dentro. Porque elas espalham medo. Há pessoas que curam com as suas palavras. E há pessoas que ferem com os seus comentários. Tem sempre uma farpinha. Está sempre fazendo um comentário. É só um comentário, mas é um comentário destruidor. Há pessoas que aproximam famílias, mas tem outras que só semeiam divisão. Há pessoas que a sua presença levanta outros, mas tem outros que drenam a gente. Sanguessugas espirituais. Uma vida cheia do Espírito deve deixar rastros do céu. O sobrenatural, irmãos, não é apenas uma cura no físico, uma profecia mirabolante que você fala em nome do Senhor, um milagre visível que acontece. O sobrenatural também é quando uma palavra restaura a vida de alguém. É quando uma oração muda o ambiente. É quando uma atitude quebra uma cadeia de ódio. É quando alguém entra ansioso e depois de uma conversa com você, sai com paz, porque encontrou em nós um canal de Deus. Mas também a gente precisa ser provocado. Se os sinais não estão fluindo, talvez, irmãos, não seja falta de poder na fonte. Não é porque o Senhor não está trabalhando, mas talvez haja bloqueios que não estão deixando esses sinais fluírem de nós. Você sabia que o medo bloqueia? Você sabia que o orgulho bloqueia? Você sabia que pecados escondidos bloqueiam? Falta de perdão bloqueia? Incredulidade bloqueia? Tem gente, irmãos, que está fazendo o propósito do jejum, mas está fazendo assim. Vamos ver o que Deus faz aí agora, porque eu já cansei de crer, já não estou nem aí. Irmãos, essa atitude vai fazer disso você o quê? Você acha que você está ganhando o quê? Você está perdendo o tanto que você poderia estar comendo. Porque às vezes, irmão, nós já estamos tomados pela incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, controle bloqueia.
vergonha demasiada bloqueia, distração bloqueia. Às vezes a gente está muito distraído, quando alguém fala alguma coisa ao nosso lado, como é que você reage? Quando alguém lhe dá a oportunidade de ser um canal de Deus, de estender a mão. Irmãos, João 7,38 diz, do seu interior, aquele que crê, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Rio não precisa ser fabricado, rio flui. Mas se o canal estiver entupido, a fonte continua poderosa. Porém, nada chega a quem precisa. Sabe, meu irmão, o problema nunca é falta de poder no espírito. Muitas vezes é falta de rendição do canal, que está bloqueado. Qual foi a última vez que você foi levantado para orar por alguém com ousadia? Ai, pastor, mas se orar e nada acontecer, o problema não é seu? O problema não é seu. A gente gosta de atrair muito para nós o que não é nosso. Seu papel é crer e orar. O papel de Deus é fazer. Não é você que opera o milagre. Qual foi a última vez que você se levantou com ousadia para falar da palavra? Qual foi a última vez que você foi canal de Deus para alguém que estava perto de você? Qual foi a última vez que uma conversa que não deveria estar acontecendo achou em você um bloqueio e disse, a partir de agora, sai daqui uma fonte boa. A partir de agora a gente vai falar coisas boas a respeito disso. Nós vamos mudar o ambiente disso, porque em mim habita o Espírito Santo e todas as vezes que algo chega perto de mim, começa agora um mover do Espírito, porque eu sou um canal do Espírito Santo. Qual foi a última vez? Sabe, irmãos, a gente precisa ter isso claro. Terceira marca, suporta pressão sem perder a presença. Sabe o que acontece com Estevão? Estevão a igreja agora está alegre, está todo mundo sendo bem sucedido, a igreja agora está organizada, as viúvas estão recebendo pão, parece que está tudo acontecendo bem. E o que acontece? Estoura uma perseguição. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja ingênuo em pensar que você está nesse processo de oração e de santificação, que você está buscando ao Senhor, que você se está colocando diante de Deus e que nada vai acontecer. Que não vai vir levante, que não vai vir uma palavra, que lá na sua casa as coisas não vão mexer, que lá no seu trabalho, na sua vida financeira. Meu irmão, abra os seus olhos espirituais para entender que maior é aquele que está em você, que a estratégia do inimigo é sempre tentar tirar você do lugar de receber a bênção de Deus, mas crente cheio do Espírito Santo entende que pressão vem, mas a pressão nunca é para nos jogar para baixo, a pressão é para nos fazer voar a lugares altos. É na pressão. Um avião para alçar um voo, ele precisa andar contra o vento. Nós nunca vamos nos levantar se a gente continuar no mesmismo. Tem gente que tem medo, pastor, eu começar a orar, o diabo vai vir contra mim. Meu irmão, pode um exército se levantar contra você, você está guardado, tua casa está guardada, tua vida está guardada, tua saúde está guardada, ainda que nesse mundo coisas ruins possam acontecer, e acontece mesmo. Hoje tem gente aqui sofrendo. Eu orei aqui com uma irmã no começo do culto que está passando um dos piores momentos da sua vida. Um parente próximo está entre a vida e a morte, as notícias não são boas, mas está aqui oferecendo algo a Deus. Sabe por quê? Porque ainda que nessa terra tenhamos aparentemente uma derrota, o peso da glória das coisas que estão por vir é muito maior. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E é isso, irmãos, que a gente precisa ter clareza, porque as pressões vêm, e quando tudo parecia bom lá na igreja de Atos, eles se levantam contra Estevão, e começam a falar mal dele, e começam a criar problemas, e inventam que Estevão estava falando mal do templo, e mal da lei de Moisés. E sabe, irmãos, quando Estevão aparece nesse capítulo 6, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um homem que é cheio de sabedoria. Ele é um homem que está cheio de graça, cheio de poder. Mas o teste real não veio quando ele estava servindo. Não veio quando os problemas cessaram. Não veio quando ele estava operando milagres e prodígios no meio do povo. O teste real da sua vida veio quando a oposição começou. Porque eles começaram a levantar e pagaram umas pessoas para falar mal de Estevão. E levar Estevão diante do Sinédrio. E começaram a perseguir as sinagogas à volta de Estevão, começaram a levantar uma porção de coisa. E começaram a falar uma coisa. Agora, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que mexe comigo, eu não sei se mexe com você, é falar uma coisa de mim que eu não fiz. Começa a falar uma coisa que eu não fiz,
Irmãos do céu, o sangue de Jesus tem poder. Não começa, e pastor, irmão, é uma benção. Porque o pastor, ele leva a fama de tudo. Se quem fala, às vezes a pessoa fala assim, foi o pastor que disse. Olha, até para corrigir o filho. Olha, filho, se apruma porque o pastor está chegando. O pastor vai brigar com você, hein? O pastor vai pegar você aqui lá na igreja. Eu já vi pai falando isso pro filho, gente. Eu falei, gente, eu não pego nem os meus filhos, não vou pegar o filho de ninguém. Porque tudo leva a fama do pastor. É assim ou não é, pastor? É o tempo inteiro a gente tendo que voltar atrás e dizer, não era isso não. Eu não falei isso. Eu nem estava nessa conversa, eu nem sei disso. Porque a gente leva uma fama de alguém que falou alguma coisa. Não é triste ou não é, irmão, quando alguém acusa você de uma coisa que você não fez? Agora você, diante de um cenário onde está todo mundo te acusando, está todo mundo levantando falso testemunho de você, está todo mundo acusando, ele vai ser arrastado para o sinédrio, para o tipo de julgamento que seria ali, seria terrível. Caiu na mão daqueles homens, é morte. Era um esquadrão terrível que ia tirar tudo que ele tinha. Ele está à frente daqueles homens. É nessa pressão que ele está. Mas sabe o que a Bíblia diz em Atos 6:10? Diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A sabedoria não era um ensinamento. Não era só conhecimento intelectual. Era sabedoria. Era aquilo que vinha revelado por Deus. E o Espírito, com letra maiúscula, a Bíblia diz, o Espírito que ele falava. Sabe, irmãos, isso nos ensina que existe uma sabedoria que livro nenhum pode nos dar. Existe uma experiência que a gente só desenvolve por causa do Espírito, aquilo que o Espírito está construindo em nós. Mas existe essa sabedoria que nasce da intimidade com Deus. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, essa palavra aqui é para alguém hoje que está precisando de uma resposta de Deus. Eu quero declarar isso sobre você, meu irmão. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Eu não sei o que falar, eu não sei como agir, eu não sei que decisão tomar. O Espírito Santo vai te dar sabedoria no nome de Jesus. Lucas 21,15, olha o que Jesus nos prometeu. Ele disse, eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários poderá resistir nem contradizer. Isso é promessa do Senhor para a sua vida. Eu vou dar palavra para você que os seus adversários não vão ter o que falar de você. E Estevão estava vivendo exatamente isso, e isso é poderoso, irmãos. Porque eles poderiam aqui, os líderes religiosos, resistir à opinião dele, resistir à presença dele, resistir à religião dele, mas eles não conseguiram resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele operava. Estevão não respondeu na carne. Estevão não perdeu o controle, ele não defendeu como alguém desesperado. Ele falou pelo Espírito. Ao ponto, irmãos, que enquanto eles estão acusando, e eles estão acusando ele de Moisés, falando que ele está indo contra os ensinamentos de Moisés, que Moisés não está sendo valorizado, respeitado pela tradição que Moisés tinha deixado. E eles estão falando de Moisés. Quando eles olham no versículo 15 para Estevão, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava. A Bíblia diz que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, como é que fica o seu rosto quando você está debaixo de pressão? Como que fica a sua face? Porque eu entendo aqui uma coisa. Atos 6,15 diz que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Brilhava. E olha o que eles estão acusando. Eles estão acusando ele de ir contra os ensinamentos de Moisés. Você lembra lá em Êxodo, no capítulo 34? Por que o rosto de Estevão brilhava no meio da pressão? Porque lá em Êxodo 34, quando Moisés só para ter um encontro com Deus, toda vez que ele descia, ele vinha com o quê? Com o rosto brilhando. O rosto de Estevão brilhava no meio da opressão. Sabe por quê? Porque era a maneira de Deus dizer, ele está debaixo de pressão, mas eu que respaldo ele.
ele está aqui sofrendo, vocês estão acusando ele que ele está sendo contra os ensinamentos de Moisés. Não. Ele está desfrutando da mesma glória que Moisés desfrutava. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem muita gente aqui vivendo debaixo de pressão, e você está tomando as dores, você está correndo para resolver, você está indo para falar, você está indo para tirar satisfação, para dizer, para recorrer, para assinar de novo, para pagar de novo, para fazer, para acontecer. O Espírito Santo está dizendo para você: deixa eu te respaldar, deixa eu tomar essa dor por você, deixa eu ir na tua frente, porque quando o Espírito faz, todo mundo à nossa volta percebe que não somos nós, mas é o Espírito do Senhor. Posso ouvir um amém aqui, gente? Tem gente preocupada, o que vão falar, o que vai acontecer. O Espírito Santo está dizendo: sou eu que respaldo você. Deus respalda quem depende do Espírito Santo. Faz um favor para mim, fala isso para esse crente perto de você. Deus respalda quem depende do Espírito. Diz para ele. E aí, irmãos, naquele mesmo momento, quando ele está sendo respaldado pelo Senhor, ele não se intimida. Debaixo de pressão, ele é respaldado por Deus. E sabe o que ele faz? Ele avança. Ele avança, ele prega o maior sermão. O maior sermão do Novo Testamento. Depois do Sermão do Monte, está registrado aqui. Quando o primeiro que prega, falando desde o começo da lei até Jesus. E ele se levanta e ele começa com dignidade. Ele não é porque ele está debaixo de pressão que ele vai desrespeitar todo mundo, que ele vai chutar o pau da barraca. Não, ele começa dizendo aos líderes e aos pais. Ele reconhece: olha, eu poderia ser filho de todo mundo que está aqui. Eu sou um dos menores, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Porque debaixo de pressão, você não deve andar para trás, meu irmão. Debaixo de pressão, continua prosseguindo para frente. Deus é contigo, Deus é contigo. Se você veio aqui nessa noite, precisa de uma palavra de Deus, eu quero entregar isso para você. Deus é contigo, debaixo dessa pressão, Deus é contigo. Lá no teu trabalho, Deus é contigo. E ele prega com ousadia, e ele fala, e ele explica a Bíblia, e ele fala tudo. Mas no capítulo 7, versículo 51, ele termina o sermão desse jeito. Ele não chama o povo para frente, faz uma oração de arrependimento. Não, ele levanta uma acusação séria contra eles e ele diz: ah, povo rebelde, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ele termina dizendo: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês, debaixo de pressão, vocês não se submetem ao Espírito Santo. Ou seja, a pressão, debaixo dela, Estevão não suavizou a verdade para sobreviver. Ele não negociou convicção para ser aceito, mas ele continuou movendo em fé, em ousadia, sabedoria, autoridade espiritual para cumprir o seu chamado. É isso, a história da Bíblia toda essa. Isso aconteceu com Daniel quando ele foi respaldado por Deus na cova dos leões. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram respaldados na fornalha de fogo ardente, que foi aquecida 7 vezes mais. Isso foi o respaldo que José recebeu na prisão. Paulo e Silas, enquanto estavam encarcerados, presos, açoitados, no meio da escuridão, cantava e o Espírito respaldou, chacoalhando tudo naquele lugar. Meu irmão, o povo de Deus não precisa correr para a carne quando está debaixo de pressão. Precisa depender do Espírito Santo. Quando você corre para a carne, meu irmão, é desgraça. Debaixo da pressão, quando a pressão bate na sua porta, o que sai de você? Quando você é mal interpretado, quando você é contrariado, é o que aparece? É orgulho, é domínio próprio. Quando Deus não responde ao seu tempo, você continua confiando ou você sai botando os pés pelas mãos? Quando ninguém reconhece o seu esforço, você continua servindo, você continua obedecendo. Quando a sua agenda aperta, quando o tempo fica escasso, a sua vida de oração diminui ou ela se torna mais necessária e é ela que você não abre mão. Quando a pressão aumenta na sua casa, quando a pressão aumenta no seu casamento, no seu trabalho, na sua liderança, é o que sai de você, meu irmão? É paz ou é explosão? É sabedoria ou é impulsividade? É fé ou é mais ansiedade? A pressão não revela o tamanho da sua dor. A pressão só revela quem é a sua fonte. A quarta marca de uma vida cheia do Espírito Santo é que ela enxerga o que ninguém vê.
enxerga o que os outros não veem. Uma vida cheia do Espírito não é apenas uma vida que sente mais, é uma vida que enxerga melhor. Atos, no capítulo 7, versículo 55 e 56, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, na hora que eles estão, ele está pregando, e ele acaba de falar aquele discurso. Os líderes religiosos se levantam rangendo os dentes contra ele. Eles estão preparados para matá-lo. Agora não tem jeito, não vai ter jeito mais. A pressão no ambiente, o negócio não melhora, só piora. Mas debaixo daquela pressão, Estevão levanta os olhos e ele tem uma visão espiritual. Estevão não estava a céu aberto. Estevão não estava do lado de fora daquele sinédrio. Estevão estava num lugar como nós estamos aqui agora. Mas enquanto as pessoas estavam à sua volta, olhando para ele e achando uma maneira de o matar, Estevão olha para o céu e ele tem uma visão do Senhor Jesus, de pé, olhando para ele na glória. Irmãos, quando você é cheio do Espírito Santo, os seus olhos conseguem enxergar coisas que ninguém consegue ver. Enquanto eles estão procurando uma chance de matar Estevão, Estevão brada no meio daquela reunião: estou vendo o Senhor! Ele está de pé! A glória do Senhor está visível! E é isso, irmãos, que faz eles se enfurecerem cada vez mais. Sabe, meu irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não nega a realidade, mas ela também não se limita à realidade que ela consegue ver. Ela sabe que existe algo acima da sua cabeça, acima da realidade, por cima, por trás de tudo, que está governando todas as coisas. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. É manter os olhos firmes no Senhor, é manter os olhos firmes naquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Estevão não estava olhando uma fantasia, ele estava vendo a realidade mais verdadeira que acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: no meio de tudo que está acontecendo na sua vida, tem um alto e sublime trono estabelecido, e nele está sentado o Senhor que governa todas as coisas, o Deus de toda a terra, o Senhor que é poderoso para que com uma palavra da sua boca tudo mude. É nesse tempo, irmãos, que a gente está vivendo. Sabe, eu fico pensando, quando Estevão viu o Senhor de pé, que maravilha. Isso traz um aspecto para nós tão poderoso. Porque, irmãos, isso fala a respeito da maneira como Jesus, lá em Hebreus, disse que agora ele está assentado do lado de Deus. Isso dá ideia de governo. Mas naquela época, irmãos, só se levantava quando um advogado ia dar um parecer a respeito de alguém que ele estava defendendo. Quando um rei receberia uma autoridade, então ficava de pé. Quando alguém ficava de pé, era algo poderosíssimo. A figura que eu vejo de Estevão é o Senhor do céu olhando para ele, dizendo: eu estou com você, eu sou contigo, eu te abençoo, eu não vou deixar com que essa pressão acabe com você. Meu irmão, no nome de Jesus, que os seus olhos se abrem como abriram lá de Geazi, quando ele está cercado por aqueles inimigos em 2 Reis, e o profeta ora por ele e diz: Senhor, ele está com medo, mas abre os olhos. Eu oro para você, para que os seus olhos sejam abertos nessa noite também, para que você enxergue que ao seu redor estão cavalos e carros de fogo. O inimigo está aí tentando te seduzir, mas o Senhor também está, e Deus é maior que qualquer situação. Ele está por cima de todas as coisas. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a ver propósito, onde antes a gente só conseguia enxergar dor. A gente vê processo, onde antes a gente só via atraso. A gente vê chamado, onde a gente só via problema. A gente vê oportunidade, onde antes só tinha oposição. Quando você está cheio do Espírito Santo, os seus olhos são abertos para você enxergar a coisa que você não está vendo. Uma vida cheia do Espírito Santo vê além da ofensa. Uma vida cheia do Espírito Santo vê além da crise, da crítica, vê além do diagnóstico, vê além da porta fechada, vê além da estação difícil. Não porque você é uma pessoa ingênua, mas porque você aprendeu a olhar para a vida a partir do ponto de vista do céu. A plenitude do Espírito não remove todos os problemas da nossa frente.
mas ela abre o nosso olhar para ver Jesus acima deles. E por último, uma vida cheia do Espírito Santo faz com que a gente responda como Jesus. Talvez esse seja o momento mais importante, porque enquanto aqueles homens estão olhando para as suas pedras, e eles fazem como Estevão vai viver o mesmo processo que Jesus viveu. Aqueles homens se levantam contra ele, e pessoas são compradas para falar mentiras, como fez com Jesus também. Ele é levado diante dos líderes religiosos, diante do Sinédrio, para ser condenado, como Jesus foi feito. Eles pegam aquele homem já condenado, levam para fora da cidade, como foi feito com Jesus também. E ali eles pegam aquelas pedras e eles começam a arremessar naquele homem. Ele tinha recebido já a condenação de morte. Agora você imagina, irmãos, aquele homem está sendo apedrejado, e enquanto ele está sendo apedrejado, cada pedra que bate sobre ele, ele diz: Senhor, não põe sobre eles a culpa dessa morte. Senhor, perdoa eles. Senhor, perdoa eles. Irmãos, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, se a nossa vida não estiver totalmente entregue ao Espírito Santo, quando a gente começa a ver a pedra, a gente não tem nem condição de nem de orar pela pessoa que vai atacar a pedra. A gente já começa a negociar. Não, peraí, o que eu posso fazer aqui? Como é que é esse esquema? Sabe, a gente vai vivendo num nível, se a gente não tiver muita certeza, muita plenitude do Espírito em nós, nós perdemos a força, nós somos parados pelo meio do caminho. A Bíblia diz que ele, caindo de joelhos, bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. É como se Estevão estivesse falando: eu preciso morrer mesmo, Senhor. É isso que precisa acontecer. Eu não vou abrir mão. Sabe, irmãos, isso não é natural. Isso não vem de uma personalidade forte. Isso não vem de um temperamento que era calmo demais, passivo demais. Não, isso vem de uma maturidade emocional que o Espírito Santo forma dentro de nós. Sabe qual é o maior interesse do Espírito Santo em você, meu irmão? Eu não sei se você já percebeu isso. Ao longo da sua história, da sua existência, das lutas que você tem passado, o maior objetivo do Espírito Santo em você é te formar a imagem de Jesus. Quando as lutas se levantam, quando o problema vem, quando as coisas acontecem na nossa casa, na nossa família, o Espírito Santo só não quer te dar vitória por dar vitória. O Espírito Santo está formando Jesus em você. O Espírito Santo está formando áreas da sua vida onde só vai resolver se você entrar em completo alinhamento com o Espírito do Senhor. Um caminho de arrependimento, um caminho de humilhação, um caminho de entrega, de rendição, que vai trazer para você algo que no futuro você não sabia. Mas você precisa ter isso claro. O Espírito Santo não nos dá poder apenas para a gente fazer a obra de Cristo aqui na terra, mas Ele nos transforma para a gente reagir como Jesus. Tem muita gente querendo dons, tem muita gente querendo autoridade espiritual, tem muita gente querendo fogo, unção, revelação, poder do Espírito, mas a maior evidência da plenitude espiritual não é o que acontece quando coloca o microfone na sua mão. A maior evidência é quando você experimenta dor no seu coração. Não é aquilo que você segura, mas é aquilo que você está sentindo. E na prática, é aqui que a gente descobre se a gente está cheio do Espírito Santo. Quando alguém te decepciona, como que você reage? Quando alguém te critica, você se defende o tempo todo? Ou você coloca isso diante do Senhor e diz: Senhor, será que eu tenho sido essa pessoa mesmo? Quando alguém fala uma coisa que você não gosta de ouvir, você acolhe isso e você diz: talvez eu seja. Talvez eu preciso de mudança nessa área da minha vida. Você se humilha? Ou você reage? Quando alguém te trai, você vive alimentando aquilo? Ou você permite que Deus te cure? Porque você entende que talvez você colocou expectativas demais, esperança demais, fé demais,
certeza demais em alguém que não era para colocar. E era só o Senhor te realinhando. Quando alguém te fere, você libera perdão ou você libera veneno? Efésios 4, 31, 32 diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, uma pergunta. O que sai de você quando as pedradas da vida batem na sua vida? De Estevão saiu Jesus. Ele fala as mesmas palavras de Jesus. Eu não estou falando aqui de Jesus, eu estou falando aqui de um homem como nós. Porque você fala, não, isso é muito fácil lá para o apóstolo Paulo. Não, estou falando do apóstolo Paulo, não. Estou falando de um diácono, de um servidor de mesas. Estou falando de um homem simples, comum, como nós, que se tornou o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu por causa da sua fé, o primeiro homem que deu a vida por causa de Jesus, que marcou a história da igreja. E quando aqueles homens saem para apedrejá-lo, eles deixam as suas vestes aos pés do apóstolo Paulo. Cai um diácono, o diabo pensa, eu vou paralisar a igreja, eu vou estancar. Pode cair um diácono, mas nasceu ali um apóstolo. A vida de Estevão se tornou uma semente. A vida de Estevão, irmãos, faz com que a igreja ganhe propósito. Porque até então, no capítulo 7, eles estavam acostumados a permanecer em Jerusalém. Mas é a partir do capítulo 8 que a perseguição se instaura. Porque Estevão foi morto, a igreja é perseguida, e agora eles podem sair para o propósito. O propósito original era: vocês saem por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eles gostaram de ficar em Jerusalém, mas o propósito era até os confins da terra. E se Estevão não morre, não há perseguição na igreja e a igreja não avança. Para tudo Deus tem propósitos. Por que eu estou dizendo isso para você? As pedradas que você recebe, as calúnias que se levantam, os projetos malignos que se levantam contra você, meu irmão, tenha certeza, o Senhor tem projeto por trás de tudo isso. O inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida no sentido de que o projeto do diabo vai prevalecer, ele vai ganhar. Não, ele pode até vir com algumas das suas artimanhas, mas o projeto de Deus vai ser estabelecido em você e através de você. Uma vida cheia do Espírito Santo entende isso. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, porque eu sei, irmãos, eu sei que existem guerras que você está passando e que tem gente aqui a ponto de desistir, porque está sendo difícil demais. A opressão, a oposição, o desgaste, as lutas, as notícias, as situações adversas estão se levantando cada vez mais com uma força maior e maior. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que à medida que você cai, o Espírito Santo te levanta. À medida que você cede, o Espírito Santo faz a obra. À medida que você se entrega, o poder de Deus se aperfeiçoa. À medida que você vai, meu irmão, o Senhor é contigo. Fique de pé no seu lugar. O maior milagre do Espírito Santo não é apenas operar algo através de nós, é formar Cristo dentro de nós. Estevão significa coroa, é o seu nome. Mal ele sabia que seria a coroa daqueles que morreram, o primeiro que morreria pelo Senhor. Eu lembro quando eu fui na igreja do Egito, a igreja perseguida do Egito. Eu tive a oportunidade de participar de um batismo. E nesse batismo, poucas pessoas dentro de uma sala fechada sem janelas. Uma jovem que nem tinha falado com seus pais. Ela tinha 16 anos e ela já estava sendo discipulada desde os 12. Por uma amiga que falou de Jesus para ela. E ela com 16 anos ela foi se batizar. E o pastor que a batizou, eles estavam traduzindo para a gente entender. E o pastor a trouxe para dentro da água e disse para ela: filha, você está disposta a viver e morrer por Jesus?
Irmãos, aquela pergunta entrou no meu coração como uma flecha, porque ninguém nunca me perguntou se eu estou disposto a morrer por Jesus. Quando eu vi aquela menina olhando com seus olhos cheios de lágrimas, e ela disse: eu estou pronta para morrer e viver por Jesus. E eles disseram para nós: aqui a gente só batiza quando o crente está pronto para morrer, porque aqui eles dão a vida de verdade. E não é assim, irmãos: eu não estou podendo comer chocolate, acabou minha vida. Essas 2 semanas eu não vou poder comer carne. Eu estou fraco, não posso nem ficar de pé. Não, é dar a vida. Dar a vida literalmente. Pagar o preço, ser levado em praça pública, chicoteada, renegada pela sua família, acusada de todas as coisas, ser queimada, viva, viver todo tipo de privação. E alguém que diz: eu estou pronto para morrer por Jesus. Irmãos, o que o Senhor está chamando você para morrer nessa noite? Nessa noite de entrega, nesse primeiro dia da semana, primeiro dia que nós estamos nesse propósito de entrega total. Você entrega algo para Deus, e Deus faz nascer algo poderoso na presença dEle. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode frutificar. Hoje talvez sua vontade, seus desejos, o seu ego, sua vida. Tem gente aqui passando por processos de humilhação. Tem gente aqui passando por coisas terríveis que às vezes você nunca imaginou passar. Eu quero convidar você para sair do seu lugar, vir no altar e entregar ao Senhor como uma oferta. Eu entrego, Senhor, a minha vida, os processos da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu não estou entendendo nada, mas eu morro para mim mesmo, para viver a tua vida. Eu renego os meus desejos, as minhas vontades, eu me entrego. Sai do seu lugar, vem aqui. Se você está nesse propósito de oração, de jejum, vem para o altar. Eu quero orar por você para que você comece essa semana. Tem gente que está precisando continuar, avançar, e está difícil. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Que bom que esses irmãos vieram. Graças a Deus que você está avançando tão bem na sua vida, irmãos. Que lindo é ver que a igreja está toda avançando sem nenhum prejuízo. Fico feliz de saber que você está tão forte, tão valente, que amanhã, se um exército bater contra a sua casa, você está firme na sua rocha, que é Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas se você precisa, se você é como eu preciso me entregar no altar. Sai do seu lugar, vem cá. Sai do seu lugar e vem. Eu preciso morrer para mim mesmo, para os meus próprios desejos. Eu preciso. Essa palavra falou alguma coisa, ela denunciou que eu não estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Então vem cá, meu irmão, se entrega, até para o seu orgulho agora. O que os outros vão pensar? Eu já fui várias vezes. Não olha para isso agora não. Entenda que é o Senhor te chamando. Sai do seu lugar e vem no altar do Senhor. Vem buscar o Senhor. Vem junto comigo, eu estou aqui. Eu já estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu não tenho vivido tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero mais. Se você também quer mais, sai do seu lugar e vem, meu irmão. Oh Espírito Santo, hoje eu quero orar por um batismo com o Espírito Santo. Eu quero orar para que você seja cheio da força de Deus. Ainda que você esteja vivendo momentos difíceis de pressão, ainda que você esteja vencendo em algumas áreas, mas perdendo em outras, hoje é dia da gente se entregar por completo. Hoje é dia da gente sair da nossa mesmice, da nossa pequenez e dizer para Deus: Senhor, eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão da minha existência, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão, Senhor, eu quero viver uma vida para Ti, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão
as suas mãos e diga isso. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pega as suas mãos e diga. Rei dos reis e Senhor, Diga isso. te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito Santo, Espírito do Senhor, sopra nesse lugar. Espírito Santo, sopra nesse lugar. Espírito Santo, batiza nesse lugar. Espírito Santo, traz a convicção que só o Senhor pode trazer agora. Traz a força que só o Senhor pode dar no meio da pressão. Traz a alegria que só o Senhor gera em tempos de perda. Espírito Santo, traz coragem, Pai, onde o medo tem batido a porta. Espírito Santo, traz sabedoria onde não há o que falar. Espírito Santo, sopra sobre esse lugar. Te entregamos nosso viver. Oh, Senhor! Rei dos reis e Senhor, te
as línguas que o Senhor te deu, comece a orar em línguas agora. Se você já ora em línguas, comece a orar em línguas, mude o ambiente desse lugar. Se você precisa ser tocado com o fogo de Deus, comece a dizer: Pai, toca na minha vida, toca, Senhor, na minha casa, me enche do Espírito Santo, seja renovado, seja renovada. Todo medo vai batendo em retirada, todo cansaço, peso, toda acusação do diabo. Olhe e veja, os céus estão abertos. Olhe e veja, o Senhor está com você. Espírito Santo, traz, Senhor, sensibilidade, traz, Senhor, renovo, traz, Pai, a percepção de que mais são aqueles que guerreiam por nós. Restaura chamados, restaura projetos, traz de volta, Senhor, o que o inimigo levou. Se você quer fogo de Deus, levanta a tua mão e busca, meu irmão. Os céus estão abertos sobre nós. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais. Cura as feridas da alma. Cura, Pai. Desbloqueia, Senhor, os canais, Senhor, que precisam fluir novamente. Visão ampliada, pés que correm, mãos que são fortes, joelhos que não tremem mais, pés que se acertam no caminho. Jesus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Ele manda lá baixar. Oh, meu irmão, mergulhe nesse rio. Renova dons, Senhor. Renova o chamado, meu Deus. Toda guerra que se estabelece cai por terra agora. Mentiras da mente, acusações do diabo. É tempo de um renovo. Se você recebe, comece a glorificar o nome do Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Expressa a tua adoração, meu irmão. Jesus, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As cadeias da depressão vão embora. As cadeias do temor, da ansiedade descontrolada vão embora. O Senhor vai lá na tua casa. O Senhor vai lá na tua casa agora. O Senhor arranca toda sorte maligna plantada lá. Está sendo desfeita na autoridade do nome de Jesus. O Senhor visita os teus filhos agora, seja onde eles estiverem. Cadeias dos vícios estão sendo quebrados. Demônios da miséria, da desgraça, oh, espíritos que tentam roubar a vida estão sendo destronados. Tua voz está sendo ouvida no mundo espiritual. Eira mandala baixê. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Nós vamos deixar o Espírito Santo tocar você agora. Sinta-se tocado pelo Espírito do Senhor. Não é por força nem por violência, mas o Espírito, pelo Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer estrutura. O Espírito Santo vai trazer sabedoria. O Espírito Santo vai trazer direção. O Espírito Santo vai trazer uma saída. Espírito Santo, transborda de nós, Senhor. Ao sermos enviados de volta para o campo missionário da nossa vida, que saiamos daqui, Senhor, como pessoas cheias do Espírito Santo. Que a maravilhosa graça de Cristo, Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a plenitude, a vivência, a intimidade com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, te conduzindo todos os dias da tua existência, desde hoje para sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço nessa pessoa que está perto de você. Deseja ele uma semana cheia da presença do Espírito Santo. E nos vemos aqui na sexta-feira para o nosso grande GC. Você que nos visita, não deixe de passar na nossa mesinha lá fora e pegar um presente nosso. Deus te abençoe, vai na paz de Jesus.